Pois é, parece que a gente vai fazer um dueto, mas não vamos não, viu? Parece que a gente veio fardado, farda do quarteto masculino. Tá faltando 2 então, por isso que a gente não vai cantar, né? Graça e paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Feliz estar aqui com vocês nessa manhã. Tem sido muito bom estar aqui nessa cidade linda, pessoas lindas que exalam o perfume do Senhor Jesus, que irradiam a luz que vem do céu. Então, para mim é motivo de alegria estar aqui. Trago o abraço da minha igreja, a Igreja Batista dos Mares. Trago também o abraço do meu pastor, que foi pastor também dessa igreja há bastante tempo atrás, meu pastor, ele disse que tem muitas lembranças maravilhosas aqui de Jacobina. Quando ele me conta, você vê o brilho no olhar dele. Casais, que ele casou, olha aí, que ele casou e já fez bodas de ouro. Oh, glória! Ele vai vir também nas bodas de diamante, viu? Amém, amém. Ah, que delícia, viu? Só quando nós estamos juntos, na presença do Senhor, que a gente tem como celebrar coisas tão maravilhosas, tão grandiosas. E desde ontem que o Senhor tem me dado esse privilégio de poder compartilhar com vocês e de aprender com vocês. Hoje mesmo eu já poderia ir para casa abençoado por tudo que já ouvimos, por tudo que já cantamos, pelas orações que já fizemos, porque o Senhor falou poderosamente aos nossos corações nessa manhã, eu não tenho dúvida disso. E quando a Valéria também estava falando, dando aquela palavra com muita graça, com muita unção, ela estava falando dos hinos, as experiências dos hinos, que os nossos irmãos, há muito tempo atrás, fizeram as suas composições, e deixaram esse legado para a gente. Hoje a gente pode cantar, continuar cantando coisas novas e também cantando as experiências desses irmãos de bastante tempo atrás. E hoje eu quero trazer para vocês uma experiência de um culto, mas um culto que aconteceu há pelo menos aí 2.700 anos atrás. Entre 2.700 anos atrás a 2.800 anos atrás. Nós temos esse registro desse culto na Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías. Vai deixar ela aberta, tá bom? A gente vai ficar consultando esse texto aí. Você abre ela agora aí e vamos deixar aí. Profeta Isaías, no capítulo 6, os versos de 1 até o verso 8. Acharam? Profeta Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. Diz assim o texto sagrado na nova versão internacional, da NVI. No ano em que logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E ela tocou a minha boca e disse: veja isso tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Curve a sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra poderosa, esse legado maravilhoso, a Sua revelação especial para as nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra é que nos sustenta e que nos faz conhecedor da Tua vontade nas nossas vidas. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, possam agradar apenas a Ti, Senhor, nesse momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse culto aqui aconteceu num momento muito atípico, na vida do profeta Isaías. Ainda não profeta Isaías nesse momento aqui, mas a gente só pode entender o contexto desse texto se a gente entender algumas coisas bastante importantes para que a gente possa contextualizar o texto. Primeiro, é que o profeta, apesar de nós termos conhecido o seu histórico, conhecido o que foi a vida do profeta Isaías,
era gente de carne e osso, como eu e como você. Gente como nós, que foi chamado, recebeu um chamado especial do Senhor, mas alguém de carne e osso. Isaías, especificamente nesse momento aqui, ele deveria ter entre 18 e 20 anos, um jovem, como a maioria dos jovens que nós temos aqui na igreja. Jovens que estão com seus sonhos, com seus objetivos, jovens que estão buscando um direcionamento na vida, qual a carreira a seguir, qual o primeiro emprego, quais batalhas virão pela frente. E foi nesse contexto aqui. Ele era também de uma classe elevada, alguém que talvez frequentasse aí o palácio e as reuniões da nobreza daquela época. E o contexto é o da morte do rei Uzias, o momento que o povo passou por um momento de muita crise. Imagina um rei que reinou por 52 anos, um reinado de 52 anos, um rei piedoso, um rei amoroso, um rei que tinha a simpatia do povo, e esse rei morre. O povo ficou desolado, um momento de caos. Apesar dele ter sido esse rei piedoso, ele também desobedeceu ao Senhor no final da vida, e ele morre por causa dessa sua desobediência. E não precisamos recorrer muito a livros históricos para entender que contexto Isaías entrou no templo para participar desse culto. Se você olhar no capítulo 5, um capítulo antes, talvez você precise só virar a sua página da sua Bíblia, no verso 20, capítulo 5, verso 20, você vai ver o texto da palavra de Deus dizendo: ai do que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, fazem do amargo doce, e do doce amargo. Esse contexto, que não é um contexto diferente do nosso, do contexto que nós estamos vivendo ultimamente, o contexto da inversão dos valores, de que todos os caminhos levam a Deus, de que todos os seres humanos têm as suas verdades, não existem verdades absolutas. A sua verdade pode ser diferente da minha verdade. A verdade, nós sabemos, é Jesus. A verdade está expressa na palavra do Senhor Deus, não pode ser relativizada. E nós estamos vivendo nesse contexto, e não é diferente desse contexto aqui que o profeta Isaías estava vivendo, onde pessoas estavam chamando o que é trevas de luz, e fazendo do que é doce amargo, e do que é amargo doce. Eu queria contar essa história para vocês, que eu lembro que, algum tempo atrás, eu vi umas imagens da polícia de outro estado, que encontrou o esconderijo de um traficante. E lá naquela comunidade ele tinha uma casa, e a casa por fora da casa era aquela casa tipicamente da comunidade, uma comunidade pobre, e a casa sem reboco, os blocos aparentes, né? Você olhava assim, era uma casa igual como outra qualquer da comunidade. Porém, nas imagens, quando eles abrem a porta, lá dentro, tudo da mais alta qualidade. Pisos de porcelanato importado, geladeiras, eletrodomésticos, side by side, né? Aquela geladeira que você abre para um lado, abre para o outro, TVs 4K, e muito luxo, ar-condicionado, tudo que você possa imaginar de uma casa luxuosa, confortável, ali dentro daquela casa tinha. Mas o que me chamou a atenção foi quando a casa de 2 andares, as imagens, a pessoa que estava filmando, ele sobe as escadas, e aí dá para um living assim, que dá acesso para os quartos, e logo em frente à escada tinha um quadro muito grande, e no quadro estava escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você conhece essa palavra? Você conhece essa frase? Pois é, na casa daquele traficante, essa palavra estava ali. Será que ele achava que ali era o esconderijo do Altíssimo? Será que ele achava que ele estava descansando à sombra do Onipotente? Uma completa inversão de valores. Alguém vivendo à margem da sociedade, vivendo uma vida de crime,
achando que tinha proteção, que tinha o favor do Senhor. E muitas vezes nós estamos encontrando situações muito parecidas com essa. Estamos vivendo esse processo de secularização. Nós estamos vivendo esse contexto. Os próprios filósofos mais modernos, eles têm apontado para isso, né? Que as pessoas estão se conformando, tomando a forma do mundo, algo que o próprio apóstolo Paulo em Romanos 12 já nos alertava. Não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas nós estamos vivendo um tempo onde a gente precisa ficar bem na fita, a gente precisa ficar bem no story do Instagram. Nós precisamos editar a nossa vida para que pareça bonita, que pareça nos padrões que o mundo tem apresentado. E não é diferente na história. O povo é o mesmo, os contextos do pecado são o mesmo. E dentro desse contexto, neste momento aqui, Isaías ele entra no templo, consciente de que ele deveria se aproximar de Deus, naquele momento tão crítico em que o povo estava passando. E no templo, Isaías percebeu a presença do Senhor. E ele diz assim: eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo, e ele teve a nítida consciência da grandiosidade do Senhor. E ele pôde olhar para cima e enxergar o rei sentado no alto e sublime trono. E na crise, nos momentos de crise, não só nas nossas vidas, mas quando nós estamos passando num momento de crise, nós estamos vivendo um momento de crise agora com essa pandemia. Quantas pessoas nós perdemos, quantos amigos, quantas pessoas queridas. Nós temos tido a experiência amarga de ter que de se despedir, e às vezes se despedir na porta de um hospital, porque aquela pessoa ela entrou e ela não sabe se ela volta, e nós também cá fora não sabemos se ela vai poder voltar, e às vezes o sepultamento é doloroso, que nem podemos participar. Estamos vivendo esse momento difícil também. E nesses momentos difíceis nós precisamos olhar para cima e entender e ter a consciência plena de que o Senhor está no seu trono de glória. Nada escapa ao controle das mãos do nosso Senhor. Deus é exaltado até pelos seres sublimes. Deus está no trono santo. E os serafins clamavam: santo, santo, santo. E aqui acontece algo interessante no texto sagrado. Em todo o texto em língua hebraica, escrito em língua hebraica da Bíblia, só acontece uma única vez, em todo o texto sagrado escrito em hebraico. Essa repetição de 3 palavras, da mesma palavra, santo, 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 no hebraico, dá uma ideia de superlativo absoluto. Às vezes nós falamos superlativo aqui para a gente, português, é grande, grandiosíssimo, né? Lindo, lindíssimo, né? Quando a gente quer dizer que alguma coisa está acima do lindo, ela é lindíssima. E em língua hebraica, para você conseguir o superlativo, você repete 2 vezes a palavra. Normalmente, né, falando de uma forma mais simples, é dessa forma que o superlativo se apresenta, a repetição de 2 palavras. Aqui acontece a repetição de 3 palavras iguais, a mesma palavra 3 vezes. É mais do que superlativo a santidade do Senhor. É isso que o Isaías está querendo dizer aqui, o profeta Isaías está querendo dizer aqui, que não dá para medir a santidade do Senhor, não dá para descrever a santidade do nosso Deus, porque Ele é santo, santo, santo. O Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías vivenciou aqui no culto que ele estava passando naquele momento, que ele estava prestando naquele momento, e que ele estava também sendo impactado à adoração.
E o templo se encheu de fumaça. O texto diz que era também o símbolo da presença de Deus. E às vezes nós temos uma visão distorcida dessa palavra chamada adoração. Me permitam, vocês que estavam aqui ontem, que eu traga algumas palavras que nós falamos ontem, recapitular algumas coisas que nós falamos ontem acerca da adoração, para que, se algum irmão não teve a oportunidade de estar aqui, também possa ter a oportunidade de refletir sobre isso. Eu trouxe uma citação do Dr. Shedd, do Dr. Russell Shedd, que ela diz assim, eu trouxe aqui para vocês: a adoração não se trata apenas de uns minutos consagrados à liturgia no culto do domingo. Mais que um estilo de música, é um estilo de vida. Tem mais a ver com o ser do que com o realizar. Fomos todos criados para o louvor da sua glória. Às vezes nós confundimos essa palavra de adoração como se fosse um estilo de música, uma música de adoração. Às vezes nós confundimos essa palavra com só esse momento que nós estamos vivendo aqui da adoração comunitária. Momento importante, importantíssimo para a vida do crente. Estarmos reunidos aqui, nós sentimos falta. Nos momentos que nós vivemos aí o lockdown, nós sentimos falta de estar aqui, de poder olhar no olho do irmão presencialmente. Mas nós precisamos alargar esse conceito da adoração nas nossas vidas, porque a adoração é muito mais do que o momento que nós passamos aqui. A adoração é um estilo de vida, é do jeito que você se comporta diante do Senhor amanhã. Não só hoje, que é o dia de domingo que você lembrou que vinha para a igreja, pegou a sua Bíblia, de repente tirou uma poeirinha que estava lá, porque ela estava parada esse tempo todo, e você pegou a Bíblia e veio para a igreja. Então a adoração não é só esse momento. A adoração é como você vai estar amanhã diante do Senhor. Existe uma diferença que o Dr. Shedd também ele ensina em algumas palestras, em alguns livros que ele escreveu, que é sobre louvor e adoração. Quando nós vemos a palavra louvor, ela deve estar ligada normalmente ao que nós fazemos para o Senhor. Quando você traz a sua oferta, quando você vem à igreja, quando você canta aqui na frente, você está louvando ao Senhor. Porque eu estou vendo você cantar. Alguém que está fora do processo, ele consegue entender o que você está fazendo, que é em favor do Senhor. Quando você traz a sua oferta, alguém está vendo que você está trazendo essa oferta para o Senhor. Quando você vem para a igreja, alguém que está lá na sua vizinhança diz: olha, a irmã fulana, o irmão fulano estão indo para a igreja louvar ao Senhor. Então é algo que os nossos olhos podem perceber na vida de outra pessoa. Já a adoração não. A adoração é algo que acontece no íntimo do seu ser, em conexão com esse Deus soberano e santo que o profeta Isaías. Adoração é algo que está mais do seu íntimo. É algo que é o transbordar do seu coração. Um coração em comunhão com esse Deus. Um coração próximo desse Deus soberano. E aí nós precisamos pensar e ter cuidado com alguns detalhes. Primeiro, que o louvor é o reconhecimento dos atos de Deus nas nossas vidas. O que Deus faz nas nossas vidas, nós agradecemos a Ele, nós louvamos a Ele. Se nós fomos curados, se nós passamos por um livramento, se nosso filho, ele conseguiu passar no Enem, conseguiu a vaga na universidade, nós louvamos a Deus. Agora, como nós fazemos isso, até um não crente, ele faz também. Ou vocês nunca viram um não crente dizer: graças a Deus porque teve um assalto ali e não teve nada comigo. Graças a Deus porque meu filho estava doente e agora ele não está mais. Já ouviram isso não? Um não crente fazer isso? Então quando ele está fazendo isso, ele está louvando a Deus. Agora, adoração é o reconhecimento e o conhecimento do que Deus é. Você já viu algum não crente dizer assim: se Deus fizer, Ele é Deus?
Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você já viu um não crente fazer isso? Só um servo do Senhor, quem conhece a Deus e o adora pelo que Ele é, não pelas... Adora o Deus das bênçãos e não a bênção do Deus. Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas é muito fácil. Adorar ao Senhor nos momentos de dificuldade é que nos faz diferentes. Nos faz aqueles adoradores que o Senhor Jesus diz lá em João 4 para a mulher samaritana, que o Senhor está com os olhos buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se o Senhor está buscando, é porque realmente na grande multidão estão os poucos adoradores que o Senhor tem buscado. Eu espero que você esteja buscando isso, buscando realmente a cada dia ser um adorador do nosso Deus. Alguém que adora o nosso Deus em espírito e em verdade. Que o adora não só pelo que Ele faz, mas o adora pelo que Ele é. E para adoração, meus queridos, é necessário intimidade, comunhão, vida reta. Então a adoração é incondicional. É mais do que o ato, do que um simples ato. E aí, temos que ter cuidado, porque às vezes a nossa oração, a nossa gratidão, a nossa fidelidade, até a nossa oferta, pode não ser adoração. Porque ela não sai, ela não brota de um coração grato pelo que Deus é, apenas porque achou que deveria fazer, por causa de uma bênção. Porque se amanhã não tiver a bênção, não tem oferta. E adoração não é apenas isso. Adoração é um estilo de vida. Tem mais a ver com o ser do que com o realizar, como o nosso querido pastor Shed nos falou. Percebendo essa presença de Deus, Isaías também, ele se humilhou. Ele se colocou diante do Senhor e ele teve uma reação muito surpreendente, porque ele disse assim: então gritei, ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Você vê que ele adora também ao Senhor, da mesma forma que os serafins, que ele presenciou os serafins, né? Ele disse que os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas antes disso, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que ele vive no meio de uma geração pecaminosa. E ele diz: ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O culto, o nosso culto, é lugar de confissão. É lugar de arrependimento. Nós trazermos as nossas culpas e nos colocarmos diante do Senhor para que Ele possa perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades. Aqui, nos nossos cultos, nós precisamos experienciar a confissão das nossas dificuldades. E é na crise, é nos momentos de crise que normalmente nós temos essa vontade de olhar para dentro. Nós nos sentimos motivados a olhar para o nosso ser. É nos momentos de dificuldade, é no momento de tensão que nós olhamos para dentro.
E eu queria contar para vocês uma experiência que eu passei. Não foi uma experiência agradável, mas em um determinado momento da minha vida eu estava fazendo uma viagem, um voo internacional, um voo de 12 horas no avião. E eu já tinha experiência de voar bastante, já tinha voado muito aqui dentro do Brasil, viagens de 2 horas, de 3 horas, 4 horas, 6 horas dentro de um avião. Essa foi a minha primeira viagem internacional. Tinha ido para os Estados Unidos, fui tranquilamente, um voo extremamente tranquilo, maravilhoso. E quando nós estávamos voltando, porque eu fui com um grupo de trabalho, com os colegas de trabalho, o avião decolou, o avião estava seguindo aí já há bastante tempo o seu voo. Nós estávamos em altitude de cruzeiro, que normalmente quando o avião chega em altitude de cruzeiro, é um momento onde a viagem ela é mais estável, é mais tranquila. Você se sente, agora está beleza, já subiu, já decolou, já passou aquelas turbulênciazinhas iniciais, você se sente lá na altitude de cruzeiro que está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso. Os comissários começaram o serviço, estavam servindo o jantar, tudo tranquilo, tudo na maior tranquilidade. De repente o avião ele entra numa turbulência, ele começa a trepidar, e ele despenca. Entra numa zona de baixa pressão. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas a experiência é horrível. São uns 2 ou 3 segundos, sei lá quanto tempo aquilo dura, mas os piores momentos da sua vida, porque você se sente que você está caindo. E aí você grita: ai de mim, que sou o pecador, Senhor. Será que vai dar tempo de eu confessar os meus pecados? As imagens assim que eu ainda tenho na minha cabeça é do suco, dos passageiros subindo, os talheres, os pratos. Eu tinha um colega que estava querendo levantar para ir ao toalete. Eu lembro dele batendo a cabeça no teto do avião. Tamanha foi essa queda, essa baixa que o avião deu. E eu observei que naquele momento, aí o avião continuou na turbulência, estabilizou e continuou a viagem. E eu observei uma coisa: quantos irmãos religiosos tinha naquele voo? Nunca vi tanto crente junto. Porque era tanta gente rezando de um lado, orando do outro e pedindo misericórdia a Deus do outro. Eu nunca vi tanto religioso junto num lugar só. Só aqui no culto. Mas assim, em outro lugar, num ônibus, num avião, nunca tinha visto. Porque é no momento de crise que nós vemos a nossa fragilidade. É no momento de crise que nós temos essa necessidade de buscar o nosso Senhor. E é nesse momento que nós precisamos estar pedindo perdão ao Senhor também. Ai de mim que estou perdido. A primeira ideia aqui também nesse momento é que Isaías falava palavrão. Você deve ter aprendido muito isso, né? Que Isaías era antes dele passar por essa experiência, ele falava palavrões. Mas o texto do original também não dá essa precisão. Fala do uso indevido da língua e da boca. E o uso indevido da língua e da boca pode ser calúnia, pode ser fofoca. Isaías pode estar dizendo aqui: ai de mim que sou fofoqueiro e vivo no meio de um povo fofoqueiro. Ai de mim que sou um caluniador, que tenho colocado as pessoas em dificuldades, porque eu tenho levantado calúnia e vivo no meio de um povo caluniador. Toda e qualquer dificuldade com a sua boca pode ser o que Isaías estava passando naquele momento. Mas também, o caso de Isaías foi a boca. Mas também podem ser outros inúmeros problemas que você pode estar enfrentando na sua vida. Pode ser inimizade, pode ser falta de perdão, pode ser problema com o dinheiro, descontrole nessa parte financeira. Alguma coisa que no seu coração somente Deus e você sabe que precisa restaurar. Somente você e Deus sabe que precisa ser restaurado. Independente da área, meu querido, minha querida, independente de qual área seja,
Deus quer tocar na sua vida. Deus quer restaurar. Deus quer reconstruir o seu padrão de santidade. Quer restaurar a sua intimidade, a sua proximidade com Ele. E os nossos pecados fazem separação à santidade do nosso Deus, à presença do nosso Deus. E se nós não estivermos antenados, atentos a essa situação, nós estaremos vivendo uma vida longe do Senhor. Às vezes, ao embalo da música, ao embalo agradável de uma música, ao sentir uma melodia muito maravilhosa, mas o coração afastado do alvo do nosso louvor e da nossa adoração. Deus te concede perdão. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versos 6 e 7 diz: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e os seus pecados, e o seu pecado será perdoado. Então Isaías percebe que depois desse momento de confissão, de que ele declara as suas dificuldades diante do Senhor, ele percebe o perdão. Ele se sente perdoado pelo Senhor. Se você confessou os seus pecados para o Senhor em algum momento, sinta o perdão do Senhor na sua vida, porque Ele é fiel e justo. A palavra que declara isso, não sou eu que estou falando, para te perdoar, esquecer os seus pecados. Se você confessou os seus pecados ao Senhor em algum momento da sua vida, não fique carregando esses pecados na sua mochila. O perdão do Senhor é automático. Aqui como Isaías, no mesmo momento que ele confessou, ele recebeu o perdão do Senhor, dos seus pecados. E depois de ter experimentado a adoração, de ter confessado o seu pecado, de ter recebido o seu perdão, ele estava apto a ouvir a voz do Senhor que iria falar ao seu coração. E aí no verso 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? E quem irá por nós? E quem há de ir por nós, em algumas versões falam. Então Isaías é impactado pela exortação. Ele é exortado diretamente pela voz do Senhor, a voz que penetra o seu coração e que diz para Isaías: quem enviarei? Quem irá por nós? E a exortação é seguida de uma resposta do profeta, na parte B desse mesmo versículo. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes nós ouvimos a voz do Senhor, entramos e saímos aqui, e o Senhor fala aos nossos corações, poderosamente, não tenho dúvida disso. Mas qual é a resposta que nós temos dado diante dessa voz que nós ouvimos do Senhor? Apenas ouvimos, achamos certo, e isso não faz diferença nas nossas vidas, não tem mudança de atitude nas nossas vidas? Eu continuo vivendo amanhã, um dia após o outro, da mesma forma que eu estava vivendo? A exortação, a palavra do Senhor ao seu coração, ela precisa promover consagração. Cantamos hoje nessa manhã: ao Rei dos Reis consagro, né? Tudo o que sou. Mas a consagração não é um momento contemplativo. Às vezes nós olhamos que consagração é aquele momento contemplativo que nós estamos aqui, oh meu Deus. É um momento contemplativo? Mas tem que ser acompanhado de mudança de atitude. A consagração faz com que você mude de direção e siga agora na direção que o Senhor te orientou a seguir. E o interessante, queridos, que apesar dessa sua santidade, da sua soberania,
de um Deus poderosíssimo, Ele não força a ninguém a nada. Apesar dessa sua soberania, parece que Deus aqui no texto, muito entre aspas, pede uma sugestão a Isaías. Porque ele diz, né? A quem enviarei? Faz uma pergunta, né? E quem há de ir por nós? Parece que Deus está dizendo, e aí Isaías? O mesmo Deus de Gênesis 1 que diz luz e houve luz, é o mesmo Deus que em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Mas se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que o próprio Isaías diz que mediu. Essa imagem para mim ela é fantástica, maravilhosa. Mediu todas as águas. Imagine todas as porções de água que você tem aqui no planeta Terra. Oceanos, rios, aquíferos, as que estão nas nuvens para cair em forma de chuva. Tudo que é água que você imaginar, Deus mediu na concha da sua mão. Essa mesma concha que você bota um pouquinho de água para lavar o rosto. Deus mediu todas as águas na concha das suas mãos. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós devemos estar cada vez mais buscando conhecer de perto, de forma íntima e de forma próxima. Quando Isaías ouviu a voz do Senhor, ele olhou para fora, ele olhou para dentro, depois de ter tido essa visão do alto do Senhor. E essa palavra, queridos, ela continua relevante, ela deve continuar relevante na minha vida e na sua vida. Deus quer te usar, e não quer te usar só como profeta, como pastor, como instrumentista, como músico. Deus quer te usar como professor na escola que você trabalha. Deus quer te usar como motorista na empresa que você trabalha. Deus quer te usar na mineradora onde você trabalha. Deus quer que você seja instrumento nas mãos dele, aonde quer que você esteja. E a resposta do profeta foi, eis-me aqui. A resposta de um homem que viu a Deus, sentiu o seu pecado, recebeu o seu perdão, ouviu a sua palavra e se consagrou para uma missão. E o resultado, você pode acompanhar no decorrer da história bíblica e da leitura do texto bíblico de Isaías. Algo que começou num culto, num momento de adoração e de consagração diante de Deus. Só para recapitular, existem algumas qualificações que nos fazem verdadeiros adoradores. Para ser um adorador, você precisa ser nascido de novo. Você precisa ser filho de Deus, não apenas criatura. Muitos dizem, todo mundo é filho de Deus. A todos foi dado o direito de se tornarem filho de Deus. Mas só quando você recebe o Senhor Jesus, você toma posse desse direito de se tornar filho de Deus, filho por adoção, por meio do sacrifício de Jesus. Então, para ser adorador, você precisa ser filho. Para ser adorador, você precisa ser chegado a Deus, você precisa ter a sua condição de próximo a Deus. E como é que você desenvolve essa condição de ser próximo a Deus? Através de uma vida devocional diária. Você tem se lembrado do Senhor diariamente? Você tem buscado ao Senhor diariamente em primeiro lugar? Ou as demandas do dia a dia, você já acorda pensando no que você vai fazer para o almoço, no que você vai sair correndo porque estava atrasado para o trabalho?
Como é que você tem se relacionado diariamente com o Senhor? E você também precisa ser separado por Deus. Você precisa ter a condição de ser santo. Não de que não vai errar. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar sujeitos ao pecado. Mas um pecador que se arrepende, que confessa e que recebe o perdão do Senhor automaticamente. E que muda de atitude de vida. Que busca incansavelmente esse padrão de santidade apresentado na sua palavra. E não adianta também você ser filho, você ser próximo, você buscar a santidade e não ser servo. Isaías foi um exemplo do servo do Senhor, que se tornou próximo a Deus, buscou esse padrão de santidade, mas também ouviu a orientação e o mandamento do Senhor. Como tem sido essa sua atuação diante do Senhor e do que o Senhor tem falado aos seus corações? Como tem sido a atuação de Deus através da sua vida? Seus colegas de trabalho reconhecem isso? Que você é uma pessoa transformada pelo Senhor Jesus? Seus vizinhos reconhecem que você é uma pessoa transformada pelo Senhor Jesus? Você pode dizer a Deus hoje: eis-me aqui? Eu posso te garantir uma coisa, meu querido, não vai ser fácil. A única coisa que eu posso te garantir é isso: não vai ser fácil. Haverão dificuldades, haverão responsabilidades, mas vai valer a pena, porque Deus é quem quer usar a sua vida. Vai valer a pena. E que você seja consagrado, consagrada ao Senhor, que seja bênção e luz para as pessoas que você convive. Eu queria pedir ao ministério de louvor estar aqui comigo nesse momento. Eu queria encerrar esse momento cantando aquela música Usa-me, Senhor, como um farol que brilha. E que essa canção nesse momento possa ser a sua oração, pedindo para que o Senhor sonde a sua vida nesse momento, e que Ele fale ao seu coração o que Ele quer, o que Ele precisa que seja mudado em sua vida. Que você possa se consagrar para ter uma mudança de vida, e que essa mudança de vida possa também refletir em bênçãos lá fora, para as pessoas que você convive diariamente. Vamos cantar? Vamos cantar Usa-me, Senhor, como farol que brilha, como seta que acerta o alvo, como abrigo no deserto. As pessoas estão precisando desse abrigo no deserto e precisam de repente que você seja o indicador, a pessoa que vai indicar o caminho para esse abrigo. Torre forte é o nosso Deus, para ela corre o justo e está seguro. Espera no Senhor, confia nele. Seja forte, seja corajoso, espera no Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Faça desse cântico a sua oração nesse momento. Usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor.
Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém, amém. Que essa possa ser a sua oração. Sente só mais um pouquinho. Antes de devolver a palavra ao pastor Robson, eu queria dizer da minha gratidão, querido, de estarmos aqui, de ter convivido com a família pastoral. Foi um momento assim, foram momentos agradáveis
mesmo estar aqui com os irmãos, conviver com muitos dos irmãos. E realmente eu saio daqui, viajo amanhã, esteja orando pela viagem, mas eu saio com uma alegria incrível no meu coração. Quero agradecer a confiança do pastor Robson. Pastor Robson é uma pessoa extraordinária, pessoa de um talento, né? Extraordinário, e eu tenho aprendido muito com ele. Estar convivendo mais próximo dele esses dias foi enriquecedor para mim. Quero agradecer também a Júnior. Júnior foi uma pessoa que abençoou o meu ministério por mais de 20 anos lá em Salvador. Alguém que chegou para passar uma chuva e ficou 20 anos. Louvo a Deus pela vida do Júnior. Que o Senhor nos abençoe, querido. Continue a fazer esta obra, a usar as nossas vidas, a sondar, a encher as nossas vidas, até que Ele possa olhar para as nossas vidas e só veja a sua própria glória refletida nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Pastor Robson.